Sejam bem-vindos ao nosso canal podcast As Nossas Histórias Curam. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa, uma menina, uma moça aqui que é minha amiga, que eu conheci há pouco tempo. O nome dela é Juliana Guimarães, tá? Ela é médica, olha só que maravilhoso, médica psiquiatra. Todo mundo quer uma amiga assim, né? Que possa dar bons conselhos, né? Que conhece não só de viver a clínica em si, né? Cuidando de pessoas que precisam, mas também tecnicamente, né? Então é muito importante a gente escutar um pouquinho das tuas experiências, né? Ela também se converteu, participou do Vida Vitoriosa e conheceu um pouco mais do Senhor, né? E a gente quer saber um pouco da história dela. Então, doutora Juliana, uma alegria tê-la aqui conosco. A gente quer entender aí como que alguém escolhe a psiquiatria, a medicina. Conta pra gente como que foi a sua história, como que foi sua infância, adolescência e o que foi te direcionando para esse lugar. Fica à vontade. Tá, primeiramente agradecer o convite, né? Como é bom a gente poder usar da nossa vida para a gente poder falar de Deus e a gente entender que, hoje eu entendo, né, que a minha profissão, de uma certa forma, não foi nenhuma escolha minha. Até um determinado ponto da minha vida eu acreditei que foi. Mas a partir de 2022, que foi quando eu fui pro Vida, né, tudo mudou. E na verdade não fui eu que fiz isso, foi Deus que fez tudo isso na minha vida. E eu sou formada há 10 anos, né? Sou médica e sou especialista em estresse, ansiedade, crises de pânico. E escolhi a psiquiatria primeiramente antes de dizer que não fui eu que escolhi, mas foi Deus que me preparou para esse lugar. Escolhi porque eu já passei por muitos momentos na minha vida. Eu tenho 38 anos de idade. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei ali a, infelizmente, experimentar os sentimentos e as emoções da ansiedade, do pânico e da depressão. Assim, resumidamente, rapidamente, eu jovem, muito imatura, muito é, impulsiva, eu tomei uma medicação na época para emagrecer e sem orientação médica, amigos, né, todo mundo tomando uma determinada medicação. E isso me trouxe uma agitação muito grande. Hoje, como médica, eu entendo que foi aquilo que gatilhou as minhas crises de ansiedade e o meu pânico. E realmente foi me levando para um local de isolamento do qual eu fiz uma depressão muito grave. Foram dias muito difíceis para mim, para minha mãe. Lá em casa tem também o meu irmão, que também tem alguns problemas de saúde mental. Hoje, graças a Deus, todos nós estabilizados, cuidados, curados. Pela honra e glória do Senhor, hoje eu digo isso. Foi muito difícil, mas com medicamento, médicos, psicólogos, tudo foi se encaixando até que, improvavelmente, a medicina chegou na minha vida. Eu tentei fazer diversas outras faculdades, como eu disse para você, que eu sou uma improvável na medicina, e isso é verdade. Quem me conheceu e me conhece sabe que, assim, Juliana fazendo medicina, eu era uma pessoa muito bagunceira, eu era uma pessoa que eu vivia saindo, eu não tinha hora para voltar para casa, minha mãe ficava preocupada, eu era uma adolescente realmente, assim, que viveu a vida profundamente, né? E hoje eu sei que Deus, graças a Deus, com a sua mão poderosa, me livrou de muitas coisas. E eu agradeço muito a Deus por isso. E também aprendi muito nesses momentos. Me arrependo de muitas atitudes, mas agradeço a Deus por ter permitido, salvado a minha vida, ter me guardado, porque isso serve hoje de testemunho e de experiência, né, para muitas pessoas que hoje talvez estejam passando pelo que eu passei e que eu creio que Deus vai alcançar o coração, né, para poder ter essa compreensão, Eu, né? eu, é um testemunho meu também a questão da depressão, da síndrome de pânico. A Josi conhece a minha história, né? E eu realmente acho que é muito importante, Ju, você falar
sobre esses assuntos, de você contar a sua história como você está contando aí, porque muitas pessoas acham que não tem jeito, né? Mesmo com medicação, eu conheço muitas pessoas que usam da medicação e não resolvem o Sim. problema do pânico. Sim. Então, assim, é muito importante que você fale a respeito dessa situação, dessas... Como é que... né? Porque não é só medicamento Não. que cura. O Não. que mais tem... mais é importante para a pessoa também estar procurando para sair disso, porque ninguém quer ficar com pânico. Não. Pânico é uma sensação de morte horrorosa, horrorosa, desesperadora. Parece que você estava tendo um ataque cardíaco e eu tive Só muitos. de falar de pânico, a gente já fica um pouco. Nossa, é horrível. Pra quem já teve, já dá uma sensação de lembrança ruim, né? Uhum. Mas são nossas memórias, né? Sim, sim, e foi horrível para mim também. Foi um momento assim que eu tava na rua, no shopping, em qualquer lugar que eu ia, parecia que tudo fechava, minha vista fechava, parecia que um breu me percorria assim meu corpo. Uma coisa muito estranha que eu nunca tinha experimentado. Eu achei que realmente eu estava tendo um ataque cardíaco a primeira vez, as primeiras vezes que eu tive. Depois, falando com os meus médicos, né, eles, não, isso aí é um ataque de pânico, isso é uma ansiedade excessiva que você está sentindo, e não é nada, é tudo psicológico. Existe também a falta da serotonina, mas tem muita coisa também psicológica. Aí eu comecei a entender o que significava e fui atrás. Eu fiquei anos pesquisando sobre esse assunto. Tive depressão também. Eu acho que tá tudo meio que interligado, né? A ansiedade, depressão, síndrome de pânico, tá tudo meio que interligado. Então, toda pessoa que tem pânico geralmente tem depressão, tem ansiedade alta, e são picos, né? Eu aprendi que é aqueles picos que você sente, assim, que vem, daqui a pouco some, acaba como se nada tivesse acontecido. E você tá lá naquela adrenalina horrorosa, de repente do nada você tá sorrindo como se, ai, gente, tá tudo bem, passou. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, credo, coisa da sua cabeça, você é coisa de maluco, né? E na verdade, de maluco não tem nada. Por que a depressão, por que a ansiedade e o pânico pode deprimir? Porque a pessoa se isola, sentir medo o tempo inteiro, sentir uma angústia, um desespero, um pensamento negativo, uma preocupação ao ponto de achar que nada vai dar certo, faz com que você faça o quê? Você se isola. Aí você fica mais quieta. Pra que eu vou dar minha opinião? Se tá tudo muito negativo dentro de mim, eu vou me isolar, eu vou me calar. E isso leva à possibilidade da depressão. Por isso que tá tudo muito juntinho mesmo. E a gente precisa entender que nem tudo é neuroquímico, biológico, endógeno, serotonina, noradrenalina. Não, nem tudo é isso. Existe uma boa, grande e importante parte da nossa história. Do ambiente que a gente vive, da crença que a gente foi criada, né? Das pessoas que a gente conviveu, do que nós acreditamos de uma certa forma a nível espiritual. Tudo isso envolve aquela crise. Não é só toma um remédio que vai melhorar. Até porque você falou muito bem, muitos pacientes chegam ao consultório e eles estão perfeitamente medicados e eles ainda se queixam de crises e de sintomas e de emoções, e você vê que tem algo ali ainda. Aí é quando a gente para e fala, daqui para cá não é remédio, não é medicina. É realmente uma questão de compreensão, de Deus, de fato, e a verdadeira cura vem dele. O resto é só remédio. E essa sua fala ela é muito importante porque a gente precisa entender até em que lugar a ciência realmente ela vai resolver uma circunstância e quando você precisa também entender que é aquilo que você disse, que não é só a serotonina, não é só hormonal ou físico, tem outros fatores que envolvem. Eu fui construída num lar muito complicado, né? Sofri violência doméstica, violência sexual na infância. Então você vai desenvolvendo diversas coisas como forma de proteção ao organismo, né? A sua própria construção. Então você vai ter sempre possibilidade de desenvolver uma crise, alguma coisa nesse sentido. O que eu acho importante, e especialmente para o nosso meio também cristão, é a gente tirar de vez esse invólucro que existe em relação às doenças mentais. Sim. Porque eu vejo muitas mulheres que durante muito tempo foram aprisionadas, não só mulheres, homens também,
por falta de conhecimento, e dizer que é um psiquiatra, dizer que é um psicólogo, você já era taxado de maluco, de doido, e ainda hoje eu ouço isso, infelizmente. Eu trabalho, né, com desenvolvimento comportamental, estou sempre pregando nas igrejas, palestrando, e às vezes as mulheres com vergonha me chamam escondidas no canto para falar de algumas coisas ali e pedir ajuda. Mas você já procurou uma psiquiatra? Você já descartou? Porque a gente precisa olhar o todo. O indivíduo é o todo. Pode ser espiritual, mas você pode estar com uma falta de compensação no seu organismo, alguma vitamina, alguma coisa. Nem tudo é só o demônio agindo. Às vezes é só o teu corpo te sinalizando que é alguma coisa. Como que você, depois que você se entendeu em Cristo, como que você consegue articular com os seus pacientes essas duas questões? A articulação com os pacientes é algo bem delicado por conta até do Conselho Regional de Medicina. A gente tem uma ética a ser seguida, então a gente tem algumas limitações, Sim. né? Mas sempre com os meus pacientes eu consigo, apesar de estar ali posicionada profissionalmente, a gente consegue olhar o que de fato é médico e graças a hoje a minha relação que eu tenho com Deus, a minha vida hoje ser entregue totalmente a Ele, eu consigo entender quando alguém de fato está sofrendo por uma questão biológica, endógena, neuroquímica, e quando alguém está precisando ali de um acolhimento e de uma compreensão e de uma cura espiritual. É um caminho bem delicado, tá? Mas, se você me permite, vamos dar um exemplo com a sua história, né? Do seu passado e do que você viveu como criança. Eu, como médica, eu posso te ajudar com algumas medicações se você me manifestar alguns critérios de sintomas que estão relacionados a trauma, estresse pós-traumático, né? Que também está junto de ansiedade e depressão. Porque isso a longo prazo, desde a sua infância, você coleciona memórias, lembranças, e que não podem ser negadas. Recentemente eu estava me sentindo mal no trabalho, comecei a sentir uma dormência nessa parte aqui do maxilar. Aí eu corri, fui na policlínica, lá um hospital perto do trabalho. Mas, gente, tô infartando. Tô infartando, tô morrendo. Muita coisa, tô morrendo. Fui lá. Aí a médica me olhou, ela também era dentista, né? Ela falou, você tem bruxismo? Aí eu falei assim, tenho. Ela, você tá muito tensa esses últimos dias? Eu falei assim, minha querida, eu acho que eu já nasci tensa. Colérica. Tensão deve ser o meu sobrenome. Estresse é o nome, é o último. Minha então, amiga assim, colérica. eu acho que eu não conheço uma realidade que eu não me sinta, né? Ela como é dentista, você, porque eu também tenho isso. Então, assim, você está pressionando muito. Você deve estar num momento de extrema tensão. E aí, quando você pressiona, o que acontece, né? A dor e tal. Mas isso aí tem uma morada emocional, você sabe, porque eu falei, ela falou assim. Que bom que ela falou isso. Né? E você sabe que o bruxismo, né? Essa coisa do trincar, da tensão, isso é uma reação abrupta do teu corpo. E você tem isso desde criança. E eu sei, porque eu faço terapia, eu tenho todo um histórico, né, traçado ali. Então, assim, ter o entendimento do que os traumas, do que a sua construção lhe causou, lhe dá condições de também lidar com isso. Porque muita gente, né, que eu às vezes converso, ela nem sabe o que está acontecendo, ela nem sabe por que ela tem, por que ela não dorme. Às vezes você até fala o porquê, ela não acredita. Não, mas isso não tem nada a ver, não. Exatamente. Isso já está resolvido. Uma negação inicial. Já está solucionado na minha vida, entendi. A gente com muito amor e muito carinho, né? Ju, e também tem a questão também emocional, né? A falta de perdão, por exemplo. Sim. Algum trauma que você tá falando também, né? Sim. Porque às vezes é neuroquímico, como você tava falando. Às vezes é espiritual, mas também pode ser emocional, psicossomático até, né? O psicossomático, né? O meu caso, eu acho que era muito mais traumas, não era nem químico, né? Então eu desenvolvi algumas coisas na adolescência, porque na adolescência eu passei por algumas crises, né? Sim. E ali eu comecei a desenvolver pânicos, depressões, questão de passar na faculdade, fui que tinha que ser médica. Tinha que ser, senão ia... Então, assim, toda essa pressão, a questão também do jovem mesmo, já passa por muitas situações. A gente agora tem essa no Netflix aí, o Adolescente, esse documentário que fala sobre toda a crise do adolescente. Não é brincadeira o que a gente passa. Eu passei uma fase muito difícil naquela época. Então, para eu entender quem eu
era, minha identidade. E sem Cristo, então, Sim. era só problema. E aí Sim. eu fui me envolver com pessoas erradas e Uhum. toda essa situação, né? Então, tudo isso gerou muitos problemas, né? Inclusive, você também tem um Sim. testemunho a respeito disso, né? Assim, é bem importante a gente poder falar. Eu acho que quando eu contar agora de mim, então, vai dar para poder até explicar o que eu gostaria de explicar, porque o nosso testemunho, a nossa vida, eu acho que é a melhor forma da gente poder realmente trazer uma verdade, porque realmente aconteceu. Todos os traumas que a gente vivencia gera feridas na gente. E a gente fica carente, né? A gente fica preocupada com o que a gente acha que é bom para. Eu quero um casamento, eu quero ser médica, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente vive essa pressão do eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E quando a gente não entende que existe um Deus que já planejou tudo na nossa vida e que não é eu quero, é Senhor, eu quero viver os seus sonhos e os seus planos. É óbvio que ele quer agradar a gente como um bom pai. Ele quer presentear a gente quando a gente pede algo. Mas viver só nesse eu quero é muito difícil, né? Eu fui casada e eu passei por esse eu quero do casamento e eu me coloquei em muitas enrascadas, né? Porque eu não ouvi a voz de Deus. Então eu vivi um casamento que não foi da vontade do Senhor, mas ele com toda a sua misericórdia, toda a sua graça, ele me guardou todos os dias ali, né? A minha mente foi muito atormentada. Eu não tinha compreensão porque eu não era convertida, eu não entendia. Então eu tinha crises de pânico, eu tinha crises de ansiedade, eu tinha pensamentos de autodestruição, eu me machucava porque eu achava que eu não era amada, que eu não era respeitada, né? Eu fui traída, eu fui muito humilhada psicologicamente, eu não fui respeitada. E aquilo foi tirando partes de mim muito importantes para a minha construção. E eu falava, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito. Até que em um determinado momento, por conta dessa dor, por conta desse sofrimento que eu me permiti ali, né, vivendo um relacionamento que não era de Deus, eu comecei a frequentar a Atitude, que é a minha igreja, e eu fui para o Vida Vitoriosa. A partir dali, eu comecei a entender que eu estava vivendo aquele sofrimento porque não era o que de fato Deus tinha para minha vida, que existia outra história para mim. E até eu entender e lutar com a minha vontade, com a vontade de Deus, foi ainda uma guerra. Mas Deus, ele é tão bondoso, gente. Ele é tão doce, tão maravilhoso, que aos pouquinhos eu lembro que uma vez eu ajoelhei no chão do meu quarto, eu ainda não era batizada. Mas eu estava ali me entregando. Falei, Senhor, eu sei que eu não tô feliz. Eu sei que essa pessoa não é uma boa pessoa para mim. Mas eu não consigo sair desse relacionamento. E olha quantas mulheres hoje vivem um relacionamento que são agredidas psicologicamente, fisicamente, traídas, sabem que não estão num casamento feliz, mas não conseguem sair, gente. Por que não consegue? Nós estamos doentes. Eu estava doente. Não só psicologicamente, mas espiritualmente, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Então, só da gente não conhecer a palavra de Deus, aquilo ali também nos adoece. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não consigo, eu preciso que o Senhor me ajude a tirar essa pessoa da minha vida, porque eu não consigo dizer adeus, eu não consigo dar tchau, não O consigo. sofrimento, ele vira um padrão de comportamento repetitivo, né? Que o cérebro ele vai interiorizando. Eu lido com muitas mulheres que vêm de violência doméstica, né? Vêm de relacionamento abusivo e tem essa fala, né? Eu até gostaria, queria, mas eu não consigo. É uma dependência. Exatamente. O É um cérebro ele vício. vai acostumando você naquele lugar, como se não houvesse nada melhor do que aquilo. E ele Exatamente. resiste àquilo que é novo porque ele não conhece. Então, o que ele conhece? A dor, o Isso. sofrimento. Eu sei lidar muito bem com a Você dor. já- Não tem problema, ele me trata mal, mas eu consigo, tá tudo Exatamente. bem. Foi um dia difícil que ele teve. E a gente começa a se auto-sabotar e dar desculpas. Responder, né? E quando eu conheci a palavra de Deus, que eu fui ali, né, no Vida Vitoriosa, eu ainda não estava batizada, mas eu sabia que existia algo para mim muito bom,
Porque Deus se revelou pra mim, ele falou: minha filha, eu tenho algo pra você. A partir de hoje eu mudo a sua identidade, confia em mim. Foi um sonho que eu tive no Vida Vitoriosa. Eu fico toda arrepiada, só de falar. Inesquecível. Aí eu falei: Senhor, por favor, o último pedido, tira ele da minha vida. Porque eu não consigo dizer adeus. Não consigo. Eu já fiz mala, já botei mala, já fiz tanta coisa. Gente, Deus, ele fez, ele preparou e ele conseguiu tirar de uma forma, graças a Deus, que foi boa pra ele, foi boa pra mim, eu aceitei. Não houve mais brigas, conflitos, não houve mais aquelas crises que eu tinha. Tive muita ajuda dos irmãos da atitude, da minha célula na época, foi maravilhoso. E a partir dali a minha vida começou e eu comecei a andar com Cristo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a entender a história de Jesus, comecei a entender qual era o meu papel, descobri por que eu era psiquiatra e começou tudo ganhar um grande sentido. Gente, tive crises de ansiedade? Ainda tive, é normal, a gente às vezes tem crises. Tive dias difíceis, lembro de uma crise de pânico que eu tive no banheiro e que ali eu conhecia Jesus, a história de Jesus e conhecia a Deus. Eu falei assim: Senhor, eu já ia correr pra quê? Pro Rivotril. Porque era assim que eu fazia. Era Rivotril o tempo inteiro. E eu psiquiatra, gente, médica, psiquiatra, falando para os meus pacientes: não pode tomar Rivotril, porque na crise não pode tomar. E eu fazendo, né? Mas eu lembro num banho que eu olhei e falei assim: Senhor, se é para eu estar sentindo esse desespero, tá nas suas mãos. Então, se for para eu sentir, que eu sinta, mas eu sei que o Senhor tem o comando da minha vida. É isso. E eu comecei a falar pra mim tudo que Deus tem pra mim e eu comecei a entender, gente, automaticamente. A crise esgotou muito melhor do que como esgotava quando eu tomava Rivotril. Exatamente. E É eu o fiquei poder da forte. oração, né? Comecei a me fortalecer na palavra do Senhor e aquilo assim, hoje, por isso que eu digo assim, eu sou curada porque Deus curou a minha ansiedade, porque hoje eu tenho ansiedade, mas nem se compara com o que eu tinha antes. E hoje eu falo com a minha boca, eu falo assim, eu nem tenho medo de ter ansiedade hoje. Porque eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos. Até nos piores. Ele é que apazigua teu coração, né? Te Totalmente. centra de volta, né? E Totalmente. quando eu também tive crise, eu também tinha no banheiro muito isso. É. Eu, engraçada, a água batendo, bom, é não é? bom, me dá uma acalmada. Vai Não sei levando porque a embora. água vai tirando. E eu falava assim: Senhor, me dá um abraço. Isso. Eu tô me sentindo muito estranha, tá tudo muito Uhum. estranho. Eu tô achando que eu vou morrer, me abraça. Uhum. Eu pedi o abraço do Senhor, eu ia lá e fazia assim, Aham. sabe? E sentindo a água. Cara, na mesma hora, assim, sabe? Eu Sim. senti o abraço dele, assim, sabe? E aí, outras vezes aconteceu também, Aham. que eu pegava a palavra, às vezes o salmo, começava a declarar em voz alta também. Isso também me ajudou, porque às vezes eu acordava em pânico. Uhum. Geralmente as pessoas vão Você ao longo do dia. despertava já com pânico. Eu despertava com pânico. Eu já não tinha isso. É, O meu era no era dia. era terrível aquilo, Aham. assim, sabe? Então eu vi, assim, que não era uma coisa, assim, que... Ah, eu tô num dia e deu um gatilho e eu fiquei com Entendi. isso. Foi algo que eu tava no sonho, tava descansada, minha cabeça não estava pensando e algo no meu subconsciente Sim. me gerava aquela ansiedade, Sim. né? Então aí eu começava também a declarar a palavra de Deus, né? Que Deus era meu refúgio, que era meu, né? E aí eu começava a baixar. E hoje eu ainda tenho crise de pânico. Olha, faz uma semana que eu tive, Uhum. porque a minha gatinha fugiu e eu Uhum. não sei mais ainda onde ela está. E eu tenho há 11 anos essa gata, eu sou apaixonada por ela. Então aquilo ali me abalou bastante, aquela Aham. situação. E eu tive uma crise de pânico. Mas eu, assim, é impressionante, gente. Eu controlo. Aham. Hoje em dia eu controlo esse Sim. síndrome de pânico. Eu falo, não aceito. Eu vou no banheiro, começo a repreender, sabe? Você tem ferramentas, Eu tenho né, ferramentas hoje. pra sair disso, assim, sabe? Então, assim, existe esperança pra quem tá nessa síndrome de pânico. Eu conheço pessoas que a vida inteira, desde Uhum. pequena até hoje, aos 50 anos, tem crise de pânico. Sim. Pede, Senhor, por favor, eu preciso. E crente, às vezes. E Crente. eu acho que é muito importante a gente dizer que a crise de pânico e a crise de ansiedade,
ela pode ser neuroquímica, que ela vai ser ali tratada e cuidada com a medicação. Ainda assim, a gente ainda tem alguns sintomas, porque a nossa vida é feita de circunstâncias. E às vezes a gente não sabe lidar com todas as coisas, e isso nos desespera, como no caso que aconteceu com você. Mas você acaba que você tem diversas ferramentas. E a melhor de todas, com certeza, ainda assim, é a palavra e a promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque ela traz pra gente uma certeza. O remédio não traz. Né? Exatamente. Deus é a cura. Doutora Juliana, fala pra gente, assim, pra nossa amiga ou amigo que está assistindo, como que ele consegue identificar alguns sintomas e que isso traz um indicativo de que ele precisa, de repente, buscar uma ajuda profissional. Porque, assim, dentro da psiquiatria, né, eu vejo também que tem muito, assim, um pessoal que, tipo, nem te conhece, nem te viu, já te prescreve um remédio. Você fala lá que tá sentindo. Eu tive isso na família, tá? Eu tô relatando aqui o meu testemunho. Não ficou 5 minutos na consulta. Já chegou uma receita. Eu falei assim, mas como que esse médico prescreveu todo. Só remédio daqueles, né? Você não tem nem estrutura, ele nem te examinou, nem viu o teu histórico. Será que você precisaria realmente de tudo isso? Então, assim, esse limite, né? E assim, os indicativos, né? Assim, na sua história, você contou todas as suas síndromes, e certamente Deus ele te direcionou para você ser a profissional que você é hoje, exatamente para você ter esse olhar. Você sabe o que o outro está sentindo? Quando alguém fala, olha, eu tô tendo uma crise de pânico, doutora. Eu sei que você está Eu sei sentindo. exatamente o que Eu tô você está tendo sentindo. eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu sei, eu tô abafada. Então, assim, você conhece esse lugar, né? Você sabe ver essa situação. Mas para algumas pessoas que têm outras coisas, o que está agindo ainda na forma silenciosa. Como que seria, de repente, esse entendimento, chegar até a um profissional? Como que isso é lidado dentro do consultório? Como que você pode trazer essa luz aí para o pessoal? A gente precisa determinar duas situações de ansiedade, estresse, pânico, depressão. A gente tem crises e a gente tem transtorno, tá? Quando eu tenho um transtorno, fica um pouco mais oculto. Porque fica uma coisa meio que a gente fala assim, ó. Ai, daqui a pouco isso passa. Ai, hoje eu tô triste, mas amanhã vai estar melhor. Ai, hoje eu acho que eu não vou conseguir, mas amanhã eu consigo. Só que aí acaba que no dia seguinte acaba sendo sempre do mesmo jeito. Hoje eu briguei com meu chefe, amanhã eu explodo, né? Estresse. Hoje eu grito com meu filho, amanhã eu já falo com meu filho de novo também assim, aí começa, ai meu Deus, coitado do meu filho, não tem culpa de nada, eu tô estressado. Então isso é um transtorno. Hoje eu durmo bem, amanhã eu não durmo bem, aí depois eu não durmo bem de novo. Aí assim, o transtorno ele vai sutilmente, ele é muito invisível, né? Mas eu tenho irritabilidade, eu tenho compulsão alimentar, eu como muito, às vezes do nada para me sentir bem. Eu tenho mau humor, eu tenho nervosismo, eu brigo muito com as pessoas, talvez em casa. Eu não tenho mais paciência como eu tinha com meu filho. Eu brigo muito com meu marido ou com a minha esposa. Então, sutilmente vai começando a criar pequenos conflitos, pequenos problemas. Eu não produzo tão bem no trabalho. Antigamente eu dava, nossa, eu fazia isso tão bem, agora eu não tô conseguindo fazer. E pontualmente isso vai te estressando, vai te incomodando, vai te deixando angustiado, vai te deixando inseguro, vai te deixando com uma autoestima baixa. Não arrumo mais meu cabelo, não faço mais a minha unha como antigamente. Isso é um transtorno que está se instalando para poder, bum, dar a crise. Quando dá a crise, é aquele momento desesperador. Eu vou para o hospital, porque, pelo amor de Deus, doutor, me ajuda que eu tô morrendo. Tenho certeza que eu tô infartando. É isso aí. Né? Pelo amor de Deus, amor, me ajuda, eu acho que eu vou morrer em casa pro marido, né? Ou o marido, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, essa é a crise, né? Ela se instala. Mas antes, existem as coisas sutis. Então, precisa ter essa diferença. Normalmente, ninguém vem para dizer que está irritado. Vem para dizer que passou mal, que foi para o hospital ou que foi no cardiologista, que a pressão tá alta e o cardiologista falou: amigo, amiga, isso não é pressão alta, isso é estresse. Procura um psiquiatra para tratar. E eles chegam ainda assim, será? Eles ficam meio inseguros. Então, é muito importante ir antes da explosão. Por quê? Porque existe o medo do medo. Quem sente o medo da ansiedade, do pânico, nunca esquece. Não. Então você passa a ter medo de sentir medo. Sair de casa, tipo
Você fica com medo. Vamos no shopping? Ah, não vou não, amiga, porque vai que eu passo mal lá. Eu fico, amiga, mas você nem passou mal, calma. Não, mas eu prefiro ficar em casa, entendeu? Vou assistir meu filme. Vamos numa festa que tem ali? Vamos... Não, não vou, amiga, porque se eu for, eu vou passar mal. Então você fica com medo de sentir o medo nos lugares. Então você começa a se isolar. Aí é uma cascata. Então, o mais importante é você ter a compreensão de que alguma coisa não tá legal dentro da sua casa, do seu trabalho, nas suas relações com seus amigos, com seus familiares, ou que seu sono já não tá mais tão bom como antigamente, e que isso tá durando mais de 2 a 3 semanas. Então precisa ir num psicólogo para conversar, pode ser, ou diretamente a um psiquiatra, porque o próprio psicólogo ou o próprio psicanalista, ele consegue identificar se você precisa de uma medicação. Ele não vai passar, mas ele vai te orientar para um médico. Então, isso é muito importante. E tem muita gente, né, Ju, que faz assim, começa um tratamento, aí não, agora eu tô bem, vou sair. Você dá alta. Se dá alta. Muito. Vou falar de você, Juliana, minha amiga. Vou Aí falar. usa Rivotril, aberto. Pra ficar tapando aquelas Exatamente, brechinhas. não trata. É. Eu só acho que eu consegui sair da depressão e do pânico, da ansiedade na época que eu queria casar e não encontrava a pessoa certa. Eu acho que isso também gerou uma ansiedade, né? Gera, né? Gerou muita ansiedade, Mulheres, gente. Aí o que aconteceu? A minha médica falou assim: por enquanto você não encontra a pessoa, você toma esse remedinho aqui. Ela nem era psiquiatra, ela era clínica geral, mas ela sabia, assim, exatamente porque me conhecia, né? Muitos Sim. anos. Então ela foi me dando. Assim, e você não para. Não adianta, você vai fazer uma terapia, vai fazer, mas não para. Até eu te dar alta, eu vou te dar alta. Porque a impressão que a gente tem é que a gente vai para um médico e não vai receber alta. E vai ficar tomar pra maluco. sempre Vai esse ficar remédio. louquinho. É. Não é assim, gente. Não, e isso que me ajudou, porque eu cheguei ao final do meu tratamento e ela me deu alta. Mas porque você foi acolhida, uma pessoa te escutou, uma pessoa sabe da sua história e ela te deu uma previsão de como seria a sua história no seu tratamento. Essa que é a diferença do bom acolhimento. Um bom médico, ele não é o Harvard que sabe tudo e que é super inteligente. Não, pra mim, tá? Na minha experiência, um bom psiquiatra, um bom médico é o que te escuta. Sempre falo para os meus pacientes que chegam assim: eu preciso de um remédio para isso e isso, isso. Não, calma aí, eu quero saber quem é você. Sim, Eu quero te conhecer. muito importante. Eu quero saber quem é seu pai, sua mãe, da onde você veio, o que aconteceu. Pra gente poder descobrir por que você tá sentindo isso. Porque nós não nascemos assim, gente. Nós não nascemos assim. Nós desenvolvemos. Nós podemos ter heranças genéticas, sim. Eu posso nascer com uma predisposição. Eu posso ter a herança do pai e da mãe, mas as coisas não são exatamente assim, dessa forma. A gente tem que ter paciência para ouvir o paciente. E não chegar e falar assim: você não tá dormindo, então tá bom, toma aqui um remédio pra você dormir e você volta mês que vem. Mas isso que Não tá dormindo por quê? Né? Eu tenho uma Existe um amiga, contexto. a Ju, ela teve depressão, ela foi daquela bem brava, de ficar tremendo em cima da cama, sabe? Sim. Coisas bem... Foi tudo junto, né? A depressão, a síndrome do pânico, a Aham. crise de ansiedade. Te cortando assim muito rápido, mas só pra falar da Juliana, porque eu me vi nela, né? Eu lembro que quando eu tive depressão, eu não tomei banho, que eu tinha medo de levantar da cama e do meu coração acelerar e eu morrer no chuveiro. Então, assim, e o dela foi assim, ela estava bem, teoricamente, né? E gatilhou algo grave na vida dela, ela caiu. Assim, mas ela despencou, ladeira abaixo. E eu, nessa época, não sabia lidar. Eu vinha de uma cultura que depressão era frescura, Aham. é porque não tá trabalhando. Se eu Aham. tivesse muita coisa para fazer, não tava. Isso é coisa de gente que tem tempo, né? Aham. Eu vinha de uma cultura assim. Quando eu me deparei com a situação dela, eu disse, meu Deus, e agora? Eu lembro que o meu amigo me ligou para falar, a gente sem saber o que, a gente não sabe o que fazer. A pessoa estava aqui bem, ela tá tremendo em cima de uma cama, dizendo que vai Aham. morrer. E não toma banho, e falta de Uma ar, crise. e ele achando que era demônio, Sim. orando para Mas nessa expulsar. hora a gente que não sabe, que é não tem isso. orientação, a gente começa a se Gente, perder e fazer tudo. E Não. todo mundo ali sem saber, enfim. E aí eu orando, Senhor, como é que eu ajudo a Sim. Juliana? Porque eu não entendo nada do que ela está passando, eu não sou médica, eu não sei o que fazer, mas eu preciso ajudar. Olha a cura. Entendeu? Eu preciso ajudar ela Através da palavra. de alguma maneira. O que eu faço por ela? Porque se eu falar alguma coisa errada, aí que morre de vez, né? Josi, se você não soubesse disso, Senhor,
você também iria ficar doente. Sim, eu comecei a falar. Aí o Espírito Santo tinha um culto que acontecia lá onde a gente morava, toda quarta-feira, leva ela lá. Quem disse que ela saía de casa? A primeira vez, Juliana, eu vou te levar, que ela estava trancada, ela trancou no quarto escuro. Você, Juliana, não vou deixar você morrer nesse quarto. Não vou deixar você morrer. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Fui lá buscar, ela não queria dirigir. Quando ela botou o pé para ir fora de casa, ela travou. Ela é Passou grande, mal. maior do que eu, começou a passar mal. É. Começou a dar um suadouro, que descia aqui o suor. E eu falando assim, meu Deus, isso é real. É de verdade isso. É. Aí eu segurei na mão dela assim, em nome de Jesus, a gente vai pro lugar. A gente vai chegar lá. Eu lembro quando eu cheguei lá nesse culto, eu sentei ela assim, mas foi eu sentar, veio uma irmã de um lado, uma de outro, outra de outro. Eu falei assim, gente, não deve estar bom não. O negócio deve estar esquisito mesmo. Sim. Ela deve estar precisando de muita ajuda. Sim. Aí começaram a orar por ela e tal. Aí foi toda semana, fui levando ela lá, né? Cada semana a dificuldade, às vezes ela travava, dizia que não ia, eu fui ali insistindo com ela. E aí, durante esse período, algumas coisas que eu entendi. Não adianta falar para a pessoa ficar bem. Não. A pessoa ela não tá ruim porque ela quer estar. Não, Ela não vai para sua amiga, não fala nada, você só acolhe em nome de Jesus a pessoa que você vê na crise. Porque assim, na dúvida você não fala, sabe? Porque a única coisa que eu falava era a palavra para ela. Em nome de Jesus, o Senhor ele vai tirar você disso. Eu não sei como, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a Você gente tá deu aqui. uma palavra de esperança para ela. Eu não sei o que você tá sentindo, eu não sei. mas vai ficar tudo bem. E eu lembro exatamente as pessoas É. que me deram apoio nesse momento. Sim. Pessoas que me levavam para a igreja. Às vezes, Isso. Pessoas que não desistiram de você. Não desistiram. Isso. São Eu elas que lembro nos até salvam, hoje, que e a nos gente curam. fala. Sim. E a gente, e é lá em Floripa, né? Porque eu sou de Floripa. E eu tenho ainda contato com todas essas pessoas. Isso não tem remédio, gente. Sim. Não existe um remédio na psiquiatria que seja maior e que se sobreponha a isso. Sim. Não existe. Sim. E ela foi passando por esse processo, eu segurando na mão dela. E assim, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sou muito direta, muito, né? Colérica. Muito. Eu sou colérica ao extremo. Gente, Eu sou sanguínea. como é que eu tenho cuidado com essa situação? Mas Deus me deu graça ali, sabe? E eu falei para ela, olha, você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado, sabe? E eu vou ver você curada, ajudando outras mulheres. E hoje eu vi, ela fez transição de carreira, sabe? Ela é ministra da palavra, ela louva toda vez que eu vejo ela de pé numa situação. A sua fé, a sua fé curou ela. Ela canta muito bem. Linda. E eu fico assim, olhando para ela, sabe? Vendo tudo que Deus ali fez nesse processo. Assim, Deus que é muito bom. A depressão, a síndrome do pânico, qualquer doença, né, que venha, ela não precisa ser seu ponto final, né? Ela pode ser um ponto de recomeço que Deus de tem algo para sua vida. extraordinário. Extraordinário. Às vezes eu olho que os transtornos mentais, eu falo assim, Senhor, tenho certeza que o Senhor permitiu isso na vida de muitas pessoas e na minha também, para que o Senhor pudesse lá na frente mostrar algo extraordinário sobre a nossa vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse me livrar do que eu sentia. Sim. Você sabe o que eu tô dizendo, porque você sentiu, né? E você viu uma pessoa. Eu nunca imaginei. Por isso que hoje eu digo, eu hoje vivo o extraordinário da minha cura verdadeira. Eu sinto ansiedade às vezes, eu às vezes estou nervosa, circunstâncias da vida. Todo mundo, né? Tomo minha medicação todos os dias. Ela é importante para o meu equilíbrio neuroquímico da minha carne, do meu corpo, mas a minha maior ferramenta e a minha arma é Cristo Jesus. Amém. É a maior. Doutora Ju, a gente está caminhando para o final. Eu quero que você faça suas considerações sobre essa história linda de cura que Deus promoveu na sua vida. Uma frase, um versículo, algo que você queira deixar para quem vai estar ouvindo a gente, que é algo que norteia a sua vida. Suas redes sociais. Sim. Por favor. Bom, nas minhas redes sociais eu sempre faço muitas postagens, né? Eu sempre falo muito de Deus. Desde quando me tornei médica e que eu compreendi que Deus, que me fez psiquiatra, me fez médica, não tem como eu falar ali algo de ansiedade, depressão, estresse e etc. sem sempre dar um ponto de Deus na nossa vida, na nossa cura, no nosso tratamento, porque Ele fez isso comigo. Então eu preciso falar disso. Então, se você quiser conhecer as minhas redes, é @doutorapsiquiatraju. E vai ser muito bem-vindo. E a gente é uma família ali. Eu acho que o que eu posso estar levando para as pessoas é que é muito importante você realmente cuidar da sua carne.
aqui com profissionais especializados, profissionais não somente médicos psiquiatras, mas eu sou uma pessoa que eu não caminho sozinha como médica. Eu sempre tenho terapeutas, psicólogos acompanhando. Sem eles eu não consigo trabalhar direito. E principalmente quando são profissionais realmente envolvidos e que têm essa compreensão da palavra de Deus, porque realmente, gente, as doenças mentais, elas existem, mas elas são muito por questões de feridas emocionais, por Uhum. questão de perdão, de história, de traumas. Então a gente precisa falar sobre isso, né? E não só medicar o paciente, mas acolher ele por inteiro. Eu creio que Deus, ele, através da minha vida, ele acaba meio que fazendo até muito, da minha, da sua vida, fazendo muito mais do que a gente falar um versículo, uma passagem, que são importantes, muito importantes, mas fico sempre muito preocupada hoje com as redes sociais, porque ficam, às vezes, disseminando a palavra de Deus, mas sem que as pessoas possam viver, de fato, aquilo que está sendo compartilhado, né? Mas que as pessoas possam olhar a vida das outras pessoas e que isso sirva de fato, a minha vida, de fato, sirva de exemplo e de testemunho para você de que você não precisa viver a sua vida sofrendo, tá? De ansiedade, de dor, de tristeza, de estresse. Existe um tratamento como médica, mas existe um caminho que Jesus tem para sua vida. E esse eu não te ensino como médico, eu não tenho como te prescrever. Mas ele, Jesus, a história dele em si, se você parar para aprender a história de Jesus, você já vai ser curado ali. E o poder de Deus aí sobre a nossa vida, com toda a sua misericórdia, toda a sua graça, né? Ele consegue atingir o nosso coração e trazer a nossa cura verdadeira, Amém. né? É isso que Glória a eu Deus. tenho para dizer. Ju, queria te agradecer a tua presença. Nós nos conhecemos muito pouco tempo, mas eu já sinto uma sintonia muito Eu grande também. contigo. Sei que Deus tem. As nossas histórias são muito parecidas em São, alguns né? pontos, né? É. Então, eu queria te agradecer por participar do nosso canal, tá? Amém. Obrigada. E que você seja cada vez mais abençoada pelo Senhor e que você possa trazer a cura para tantas vidas que precisam, né? Amém. 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 Obrigada, Obrigada a doutora você. Juliana. Que Jesus ele te dê alcance, que você realmente entre em lugares que você ainda não entrou, que você avance, que você seja um agente de cura na vida das pessoas. E agradecer a Jesus. vocês, gente, por vocês darem essa oportunidade para mim, como psiquiatra, vir falar de Deus. Amém. Porque existe um grande preconceito, né? E eu acho que a gente está quebrando aqui uma corrente Amém. Glória a Deus. muito forte. Amém. É. É isso. Obrigada. Obrigada.